histórias e contos. Estou sentada, contemplando o quarto que fizemos para você. Foi um presente meu e de seu pai. Decoramos do jeito que queria. E quando chegou o dia de seu aniversário de 10 anos, nós vimos a alegria estampada em seu rosto. Eu não tive um quarto como esse, e tampouco comemorei aniversários tão bem feitos como o seu. Minha infância foi humilde, mas guardo muitas lembranças boas dessa época. Como o dia em que ganhei um vestido feito pelas mãos de minha mãe. Quando acordei naquela manhã, foi a primeira coisa que eu vi. Era lindo. Sua cor era azul, com laços brancos nas laterais. O babado dava um charme a mais naquele pedaço simples de pano. Eu usei por muito tempo, tanto que foi se desgastando até que não pudesse mais vesti-lo. Mas ainda guardo um dos laços como uma recordação nostálgica daqueles anos. Eu tinha acabado de fazer 12 anos. Morávamos em um grande sítio no interior de minha cidade natal. Meus pais prestavam serviços aos donos do casarão. Papai tomava conta dos animais e mamãe era responsável pelas tarefas domésticas do casarão principal. A rotina era puxada, mas estávamos felizes em ter nossa casinha simples e confortável. Naquele tempo, eu era uma criança extrovertida. Quando não estava na escolinha feita pelo dono do sítio para que os filhos de seus empregados estudassem enquanto os pais estavam na lida, eu ajudava minha mãe no casarão. Era maravilhoso andar pela sala principal. Eu admirava cada cômodo e objetos que o dono trazia das cidades vizinhas. O casal não tinha filhos. Logo, eles tinham um carinho por mim. Sempre me davam presentes em épocas festivas. Nada caro, já que não queriam constranger meus pais, mas faziam questão de demonstrar o quanto eu era querida por eles. O que eu mais gostava de fazer era caminhar naquelas terras sem fim, escutando causos e histórias dos moradores e trabalhadores da região. Eu viajava quando escutava as várias lendas contadas pelo tio Chico, um velho matuto que era encarregado de cuidar de uma das plantações dos donos. No finalzinho da tarde, fazia questão de estar lá, pronta para ouvir a história do dia. Ele me olhava com aquela cara carrancuda, como se estivesse zangado pela minha presença, mas sabia que eu não iria sair sem antes me contar um de seus causos. Muitas dessas histórias eram engraçadas. Eu me divertia quando ele contava o que seus filhos faziam e o quanto já teve de se desculpar pelas artes feitas por eles. Mas outras eram muito assustadoras e eram exatamente essas as que mais me chamavam a atenção. Eu adorava escutar e imaginar cada cena que descrevia enquanto me contava. Muitas já me renderam pesadelos. Meus pais pediram para ele parar de me contar esse tipo de história e ele cumpriu por um tempo, até que eu o convencesse, dia após dia, que voltasse a contar. Tio Chico cedeu sob uma condição. Ele só me contaria uma de suas histórias assustadoras uma vez por mês. Eu tive de aceitar. Afinal, uma vez por mês era melhor que nenhuma. E valia a pena esperar todos esses dias. Uma que me recordo e faço questão de não esquecer se tratava da lenda da Cuca. Mas ele dizia que não era lenda, e sim real. Ainda guardo suas palavras enquanto me contava o que se sucedeu com Pedrinho, filho de seu compadre, que desapareceu não se sabe como. O menino falava mais que a boca, fingia dormir para sair de noite subindo os pomares dos vizinhos. Era arteiro que só vendo. Mesmo os pais e o pessoal dizendo que não podia se comportar assim, ele não ligava. Até que, numa dessas noites, ele voltou e saiu escondido dos pais. Aquela foi a última vez o moleque sumiu. Nós fizemos umas buscas por dias, mas nem rastro encontramos. Os pais ficaram desolados. Diziam que o filho foi embora por causa deles, mas não foi por conta disso. Enquanto vasculhava a região, uma menina se aproximou de mim dizendo que viu Pedrinho naquela noite. Ela viu tudo da janela de casa. Ele estava em cima de uma árvore pegando uns frutos. Quando a menina foi ajudar a mãe, depois voltou para a janela. Ela viu uma silhueta puxando um saco pelo caminho
ali no mesmo lugar em que Pedrinho tava. Não tinha certeza, mas parecia uma velha corcunda. Era tarde, a lua tinha se escondido, não dava pra ver mais que isso. A menina pensou que o Pedrinho tinha ido embora e foi se deitar. No outro dia, ficou sabendo de seu sumiço e resolveu me contar. Eu não disse nada pros pais, fui atrás da véia ou alguém com um saco andando por aí. Mas não encontrei, desistimos da busca e decidi não contar nada pros pais sobre o que aquela menina me disse. Era melhor eles pensarem que ele tinha ido embora para algum canto do que falar que alguém roubou o menino. Mas tenho pra mim que isso foi coisa da Cuca. Ela levou o Pedrinho pra nunca mais ser encontrado. Eu já cansei de avisar pra ele mudar aquele jeito, mas não adiantou. O menino só tinha 11 anos. Ele só era 1 ano mais novo que eu. Sumiu, foi levado pela Cuca, como disse o tio Chico. Ele tinha ficado com um semblante triste depois do que me contou. Era seu afilhado e não pôde ajudá-lo. Eu o abracei e disse que talvez ele tivesse ido embora por sua conta e que podia até estar melhor que a gente. Tio Chico sorriu e me agradeceu. Ele me acompanhou até em casa e antes de nos despedirmos, me disse algo que eu não esqueci. O que te contei foi verdade. A Cuca levou meu afilhado. Ele era assim, igual a você. Falava muito, passeava sem rumo pelo canto. Toma cuidado, filha. Não quero que aconteça o mesmo com você. Eu o abracei mais uma vez e disse que não precisava se preocupar. A Cuca tinha de ser mais ágil para conseguir me pegar. Tio Chico foi embora e eu entrei eufórica pela casa, contando toda a história para os meus pais. Eles já tinham conhecimento do ocorrido, só não sabiam da parte da Cuca. Disseram que era imaginação do tio Chico. Era um homem de idade e contava essas histórias para me impressionar. Se essa era a sua intenção, então conseguiu. Eu mal podia esperar para que o sol nascesse e eu pudesse contar essas histórias aos meus amigos lá da escolinha. Eles iriam adorar. Sempre gostaram das que eu contei antes e com essa não seria diferente. Já tinha dado a hora de nos recolhermos. O dia seguinte seria puxado. O dono do sítio iria realizar uma reunião em sua casa. A mulher dele e mamãe teriam muito trabalho para organizar tudo. Papai iria viajar para realizar alguns acertos de compras de animais. E eu, depois da aula, passaria no casarão para ajudar mamãe. Aquela noite estava abafada. O clima quente e seco da região trazia um certo incômodo. Eu fiquei ali, me revirando na cama. Não era só por isso que estava inquieta. A história do desaparecimento de Pedrinho não saía de minha cabeça. Será mesmo que se sucedeu tudo aquilo? A Cuca teria levado o Pedrinho? Eu estava extasiada, não conseguia pegar no sono. Foi então que tive a pior das ideias. Resolvi pular a janela e caminhar um pouco até me sentir cansada o suficiente para voltar para a cama. Eu o fiz de forma silenciosa, não quis fazer barulho. Mamãe tinha um sono leve e qualquer ruído, por menor que fosse, ela levantaria para averiguar. Tomando os devidos cuidados, pulei de forma cautelosa. Fiquei parada, olhando para a porta por alguns instantes. Eu tinha conseguido. Caminhei lentamente até sentir a terra sobre os meus pés. E por fim, apreciei aquele céu limpo e estrelado. A luz da lua iluminava a região. A brisa refrescava, tornando o calor mais suportável. Estava tudo perfeito. Mas uma coisa que aprendi naquela noite era que nem tudo podia ser perfeito. Tinha que acontecer algo que contrariasse isso. Quando me cansei de dar voltas pelo sítio, decidi ir um pouco além. Queria ir até o lago, que ficava um pouco mais distante. Aquela noite estava agradável. Caminhei cantarolando uma das várias canções que mamãe cantava para mim. Mas o que não havia notado naquele momento é que eu estava sendo seguida. À medida que andava, sentia a brisa refrescando em meu rosto. Em alguns momentos, tive a impressão de ouvir algo atrás de mim, mas continuei cantarolando e espiei. Mas tudo o que via eram sombras das árvores ao redor de onde estava. Não me preocupei até ouvir um barulho de um galho se quebrando. Foi bem próximo de mim. Parei subitamente de cantar e fiquei parada. Tentava ouvir mais alguma coisa,
Receei olhar para trás, tive medo de ver algo ou alguém pronto para me agarrar. Foram os 2 minutos mais longos de minha vida. Em silêncio, tornei a caminhar lentamente, sempre com os ouvidos atentos. Se eu ouvisse mais alguma coisa, correria como o vento sem pestanejar. Isso foi o que pensei que faria, mas não aconteceu. A brisa, que antes me refrescava, se tornara um vento mais forte e frio. Estranhei essa mudança brusca de temperatura, mas ainda estava assustada com o barulho de antes. Resolvi deixar o lago para outro dia. Minha intenção era refrescar-me do calor, mas com a estranha mudança de clima, perdi a vontade. Dei meia volta para o caminho de casa. Eu conhecia aquela região como a palma de minha mão e não existiam atalhos. Teria de seguir o mesmo caminho de antes. Assim eu o fiz, com os braços em volta, tentando me proteger do frio. Caminhei em passos largos, mas sempre atenta a tudo em minha volta. Queria chegar em casa e deitar em minha cama, enrolar-me e sentir a proteção de minha casa. Mas para isso, teria de passar naquele exato lugar onde eu ouvi o barulho. Temi por uns instantes, mas depois pensei que fosse algum gato ou animal que tivesse quebrado o galho. E que era bobagem de minha cabeça imaginar que fosse algo mais monstruoso do que isso. Eu tinha 12 anos, já era uma mocinha, não tinha do que ter medo. Eu errei ao pensar assim. Se pudesse, voltaria atrás. Se eu imaginasse o que estava me aguardando. Quando me aproximei da árvore, que supus ter ouvido o barulho, parei de imediato. Quis averiguar mais de perto, eu tinha que tirar essa dúvida. Mas tudo o que vi foram sombras. Tentei olhar mais de perto, tocar, mas não encontrei nada demais. Nem mesmo um pedaço de algo quebrado. Talvez tivesse sido minha imaginação, foi o que pensei. Estava impressionada com a história da Cuca. Sorri comigo mesma por me assustar com nada. Aquele sorriso durou pouco tempo. Quando ergui os olhos, o que vi foi algo inexplicável. Estava a 2 metros de distância, escondida entre as sombras de outra árvore. Forcei a vista tentando descobrir o que seria, mas não foi necessário. Ela se revelou. A velha tinha cabelos brancos desgrenhados, o corpo magro e manchado revelava uma corcunda disforme. A pele enrugada fazia de sua aparência a mais assustadora que já tinha presenciado. As vestimentas estavam aos farrapos, trazia um grande saco vazio na mão direita. Fiquei olhando para aquela figura assustadora, imaginando quem seria. Não consegui falar de imediato, estava tremendo, não por causa do frio, mas de pensar que aquela velha fosse quem eu achava que era. Ela se aproximou de mim, fui de encontro à luz da lua. Era ainda mais horripilante do que posso descrever. Eu queria dizer alguma coisa, gritar, correr, mas eu não consegui. Estava paralisada, não sei dizer se por medo ou encanto, mas não conseguia me mover. A velha se aproximou o suficiente para dizer algo em meu ouvido. Minha criança, devia ter ouvido o velho Chico. Agora você me pertence. Senti um calafrio quando ouvi aquilo. A voz rouca e macabra daquela velha foi algo perturbador. Finalmente, rompi o silêncio e perguntei: o que a senhora quer comigo? O que eu quero? Ela respondeu, olhando diretamente para mim. Eu quero você. Eu quis chorar, quis questionar, mas não o fiz. Pude sentir a mão fria e enrugada tocar meu braço. O desconforto foi tamanho que recuei um passo, mas continuei ali parada. Encarei a velha por um momento. Ela não se intimidara. Pelo contrário, sua presença firme foi o que me fez ficar ali. Eu já estava de olho em você, menina. Há muito esperava um momento apropriado. Seu destino foi traçado quando pulou aquela janela. Eu, em um misto de medo e curiosidade, perguntei sobre Pedrinho, se ela tinha levado ele. A resposta veio de imediato. Pedrinho foi apenas mais um de muitos. Criança tola, você não sabe o quanto me enriquecem, me alimentam com seus deslizes. E hoje você faz parte disso. Pagará por aquilo que não acreditou. Se juntará àqueles que ousaram me desafiar. Naquele momento, eu não entendi o que ela quis dizer. Apenas queria que fosse um sonho ruim, que mamãe viesse me acordar e eu pudesse pedir perdão por tudo que fiz, consertar meus erros, mas não aconteceu. A velha tinha um olhar frio, seu rosto mudara de expressão bruscamente, pude sentir ódio vindo dela.
Mais uma vez, ela tocou em mim, me segurava com força o suficiente para eu não fugir. Meus braços doíam, tentei lutar, mas sua força era sobre-humana. Estava claro o que iria acontecer. Eu estava indefesa. À medida que me movia, ela apertava ainda mais. Cheguei a ficar de joelhos. Foi nessa hora que ela largou um de meus braços e vi a escuridão tomar conta. O saco, a velha quis me colocar naquele saco imundo. Por Deus, eu tentei lutar, gritei, mas os sons eram abafados pelo pano. Senti suas unhas me arranharem, o ar foi se esvaindo, estava prestes a me entregar, até que ouvi um som de salvação. Parecia um tiro disparado para o alto, acompanhado do trote de um cavalo. Estava se aproximando. A velha puxou o saco de volta e pude respirar com alívio. Agora, sua expressão era de preocupação. Eu sabia que não tinha como ela me levar dali. Quem quer que fosse, naquele cavalo, estava chegando mais perto. A velha não tinha largado meu braço. Ela se aproximou seu rosto junto ao meu e me deu o aviso que jamais esquecerei. Não pense que se verá livre de mim, menina. Tão certo quanto o dia e a noite, você pagará a dívida que deixou pendente comigo. Guarde minhas palavras. Quando menos esperar, irá comprovar meu aviso da forma mais dolorosa que possa imaginar. Por fim, me soltou e voltou a se esconder entre as sombras. Senti um alívio temporário. Ela tinha ido embora e eu estava lá. Vi meu salvador chegar mais perto. Era um rosto conhecido. Estava segurando uma espingarda. Consegui me erguer e fui a seu encontro. O abracei com todas as minhas forças. As lágrimas, não mais contidas, rolaram de meu rosto. Senti-me protegida. Tio Chico me salvou daquele monstro. Voltando para casa, ele me contara que também estava sem sono e resolvera terminar de cuidar da plantação de café. Quando terminou, senti o clima mudar bruscamente. Sabia que não era bom sinal e decidiu sair a cavalo para averiguar. Por sorte, estava próximo de onde eu estava e viu que algo estava errado. Observou 2 pessoas ao relento, uma delas corcunda. Logo, tinha encontrado a velha que levou seu afilhado. Correu o quanto pôde, mas já era tarde. Ela tinha ido embora. Queria vasculhar a região, mas viu meu estado. Eu não queria ficar sozinha. Disse que estava feliz por ter me encontrado. Não sabia se poderia suportar uma perda como aquela mais uma vez. Quando chegamos, prometemos que nunca contaríamos o que aconteceu naquela noite. Ninguém acreditaria, nos tomariam como loucos. Tive de inventar uma história para os meus pais, para explicar as marcas e arranhões. Os dias foram passando e eu ainda não esquecia aquela noite. Foi difícil retomar a vida normal. Tio Chico me amparava e foi isso que mais me deu força. Até então, não vi mais aquela velha ou fiquei sabendo de algum caso de criança desaparecida. Os anos se passaram, tio Chico faleceu de morte natural. Foi o dia mais triste de minha vida, mas guardo um imenso carinho por ele, por toda a sua dedicação comigo. Os donos do sítio decidiram mudar de país. Eles fizeram questão de me dar um último presente. Me deixaram o sítio para que eu pudesse conduzir minha vida confortavelmente. Eu não quis aceitar, mas eles foram muito insistentes. Não tive escolha senão agradecer pelo gesto generoso. Meus pais já não eram mais jovens, estavam cansados e esse foi o motivo principal de ter aceitado. O convívio desde criança naquele sítio me ajudou muito, mas tive de estudar em outra cidade para aprender a administrar tudo aquilo. Foi nessa época que eu conheci seu pai. Nos apaixonamos repentinamente. O casamento foi um grande passo do qual não nos arrependemos e você foi nosso maior tesouro, a princesa da casa. Assim como eu, você teve a oportunidade de crescer nesse sítio, fazer muitos amigos e estudar na escola que estudei, mas dessa vez ela estava aprimorada. Ajudei a reformar e assim como o ensino, o número de alunos também aumentou. Fazia questão de não apenas os filhos, como os pais estudassem. O conhecimento fora do trabalho era o maior bem que levariam para as suas vidas. Tudo corria bem até aquele dia. Estava perfeito demais. Eu tinha me esquecido o que havia acontecido anos atrás. 2 dias depois de comemorarmos seu aniversário, eu lhe contei uma história antes de dormir. Você sorriu e me deu um beijo. Disse que me amava e eu a abracei com ternura.
Deixei seu quarto pensando que estava protegida, mas algo dentro de mim dizia que algo ruim estava para acontecer. Senti uma angústia horrível. Comentei com seu pai e ele me acalmou por alguns minutos, tempo suficiente para que eu pegasse no sono. Quando o dia amanheceu, fui a seu quarto para acordá-la. Qual foi meu susto quando vi que não estava na cama. Achei que fosse uma brincadeira, procurei em todos os cantos do quarto e em todos os cômodos da casa. Entrei em desespero, corri de encontro a seu pai e perguntamos para os empregados se tinha visto você, mas as respostas eram negativas. Chamamos a polícia e saímos à sua procura, dia após dia, mas não havia nada, um único sinal seu em qualquer parte do sítio. Foi em um momento que me encostei em uma árvore para descansar. Vi um garotinho vindo ao meu encontro. Era o Lucas, um de seus melhores amigos. Ele se abaixou e disse que sentia muito pelo seu desaparecimento, mas disse que tinha algo para me contar. Ele dissera que na noite que antecedera seu desaparecimento, viu pela janela algo incomum. Estava um pouco longe, mas pude ver uma pessoa corcunda puxando um saco e desaparecendo entre as sombras. Lucas se assustou ao ver aquilo e imediatamente fechou a janela. Não tinha comentado com mais ninguém, mas sentiu que tinha que me contar. Eu fiquei branca quando vi aquilo. Antes de ir embora, ele disse que rezava para que você fosse encontrada. Eu nada respondi. Estava completamente fora de mim. Aquilo foi um choque. Eu não queria acreditar, mas sabia o que tinha acontecido. Ela voltou, a Cuca. Ela voltou para cumprir o que havia prometido anos atrás, quando não conseguiu me levar. Irá comprovar meu aviso da forma mais dolorosa que possa imaginar. Aquela lembrança foi como uma lança transpassando meu coração. Eu chorei por dias. Seu pai tentava me consolar, dizendo que iríamos te encontrar, mas eu sabia que não era verdade. Depois de um ano, ele e os outros aprenderam a aceitar sua perda. Mas eu nunca irei aceitar. Nunca irei me perdoar por deixar que você pagasse por um erro meu, por deixar que você fosse embora, que ela te levasse. Como eu queria que o tio Chico estivesse lá para te proteger, assim como me protegeu. Se eu pudesse voltar atrás, desejaria que ela me levasse, para não sentir mais essa dor horrível que levo comigo até o dia de minha morte. Talvez nós possamos nos encontrar quando esse dia chegar, e só assim poderei pedir o seu perdão. Enquanto isso, ficarei aqui, suportando cada dia, cada minuto sem sua presença e culpando dia após dia pelo seu destino. Ter a certeza de que ajudei a selar uma vida inocente. Inscreva-se no canal Escutem nossas últimas histórias. e boa noite.